Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e hoje a gente recebe Eduarda Vidal Trindade, sócia fundadora do Grupo Vidal Trindade, que veio diretamente de Porto Alegre contar um pouquinho pra gente como que andam as áreas de atuação lá do grupo. Ele está aqui, seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Bom dia, Luísa, muito obrigada pelo convite, muito obrigada Imagina. pela recepção. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui a nossa trajetória. Que bacana. A gente já conversava aqui nos bastidores um pouquinho sobre essa jornada, né? É o 7º ano de grupo. Compartilhe um pouquinho pra gente, doutora, como que começou essa história que nos traz até hoje, o ano de 2024? Bom, eu abri o escritório em 2018. Eu sou, para quem está me vendo, um pouco nova, me formei bem cedo e saí da faculdade e quis me aventurar empreendendo, né? Então, fui um pouco ao contrário, assim, eu já tinha feito estágio durante todo aquele período, já tinha trabalhado em escritórios, e aí quando eu saí, eu tinha, quando eu peguei o diploma, eu tinha um projeto, que era assim, se der certo em 6 meses, eu vou seguir advogando sozinha, se não der certo, eu volto pro mercado de trabalho. E aí eu abri o escritório em abril de 2018, na época eu sou a única sócia até hoje, mas na época era só eu, fiquei 1 ano e meio trabalhando sozinha, e aí com o tempo, né, a gente ficou exclusivamente com a carteira de direito bancário. Com o tempo, com o crescimento do escritório, começamos a contratar novos profissionais, começamos a investir em outros territórios, em outros estados. E 2 anos depois, em 2020, no ano da pandemia, querendo ou não, no ano de crise, né, porque para muitos mercados... Foi um ano período difícil, complicado, muito né? complicado, mas na contramão do que estava acontecendo no mercado, para nós foi um ano enriquecedor, porque a gente conseguiu chegar em lugares que provavelmente nós não conseguiríamos sem ser a tecnologia que naquele momento as pessoas estavam mais receptivas, que eram reuniões por vídeo, fazer mais contratos digitais, olhar um pouco mais para o digital e menos para o físico. E aí, em 2020, nós conseguimos iniciar aqui em Santa Catarina. Aliás, muito interessante essa tua história, porque enquanto tu comentava, já tiveram 2 pontos que me chamaram a atenção. Sempre muito corajosa e na contramão daquilo que esperavam, né? É verdade, é verdade. Foi no início, por ser mulher e por ser nova, a gente enfrenta algumas barreiras que não estamos acostumadas e nem estamos esperando, né? Então, validar que somos capazes. E isso, no início, foi um pouco mais difícil, porque justamente por ser nova, até eu mesma, às vezes, me desacreditava. Então, a gente tinha aquele estereótipo, né, de um advogado mais velho, sentado lá numa sala, enfim, com muita experiência. E aí, com o tempo, quando eu entrei nesse mercado de empreender, e eu nem tô no direito, mas de empreender de modo geral, eu vi que, assim, que eu ia ter que fechar meus ouvidos para tudo que estava acontecendo ao meu redor e de cabeça no universo que era novo para mim e para muitas mulheres também da minha idade. Mas o bacana disso tudo é que, na verdade, tu também acaba encorajando outras pessoas, provando que sim, é possível, é só você parar de ouvir tantas interferências e acreditar no teu potencial e naquilo que, de fato, você estudou e tá muito preparada para executar e ser, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o principal disso do lado feminino, né, é fechar os ouvidos, né, e nunca parar de estudar, porque isso é uma coisa que ajuda também a gente a enxergar que estamos evoluindo, estamos à frente, e acreditar muito no seu projeto. Empreender, né, eu acho que não existe ninguém que saia da faculdade pronto para isso, né, seja advogado, seja até um médico, porque o médico quando sai, ele precisa vender os seus serviços, né, vender a sua consulta. Então, ninguém sai preparado para entrar no mercado competitivo que é de empreender. E quando a gente entra, independente da área de atuação, é um risco. Uhum. E pro risco, a gente tem que fechar os olhos, né? E ser muito corajoso, né? Tentar dar o melhor de si e estar preparado para corrigir os erros que vão vir, porque vão vir. Você já comentou um pouquinho, doutora Eduarda, sobre onde vocês estão localizados, mas eu queria que tu trouxesse de forma mais consolidada para nossa audiência. Hoje vocês têm sede aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também, mas tem outros estados também. Sim, a gente começou a trabalhar com São Paulo e Minas Gerais, são os 2 estados, além de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nós temos as maiores carteiras do escritório. Nós conseguimos entrar tanto em São Paulo quanto em Minas, justamente pelo formato digital. Então, nós vamos lá nesses estados sempre que há necessidade, sempre que temos agendamento com clientes, mas os nossos clientes nos recebem muito bem através de videochamadas, né? Através de ligações, videoconferência, a gente consegue fazer reuniões à distância e acaba que funciona bem porque a nossa área de atuação, ela é uma área que não demanda presença física tão forte no estado.
Por exemplo, a minha área de atuação, que é o direito bancário e o direito tributário, não tem audiência, quase nunca. É algo muito raro e muito pontual. Então, eu não preciso estar fisicamente nesse estado para poder participar de audiência, porque o processo ele é baseado, tanto bancário quanto tributário, em números, né? Eu trabalho muito com números, muito com contratos. Então, a gente acaba precisando de uma estrutura física, né, em algum local, seja ele na nossa matriz ou na filial de Santa Catarina, mas eu preciso de profissionais capacitados, que não precisem sair do seu lugar, do seu local, né? Sabe uma coisa que eu acho muito bacana, enquanto eu tava dando uma olhada, inclusive recomendo, vou deixar aqui na descrição do episódio, o site do grupo, o Instagram da doutora, que tem lá bastante conteúdo mesmo que você, imagino que a tua equipe também, produzem para auxiliar quem tá pensando em começar a empreender, para entender melhor os serviços que vocês têm dentro do grupo. Isso foi uma iniciativa tua? Como é que foi esse processo, assim, de se posicionar enquanto autoridade no tema? Foi. Na verdade, voltando para 2020, que é o ano de grandes mudanças, a gente teve várias faculdades que naquela época estavam começando a passar para aula 100% EAD, né? Inclusive faculdade de Direito. E aí, em 2020, eu tive um convite para participar de uma aula sobre direito bancário de uma faculdade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E foi uma aula online. E quando acabou aquela aula online, eu preparei a aula, enfim, era especificamente da minha área. Quando acabou a aula, eu falei assim, eu preciso disso aqui, né? Eu preciso compartilhar o que eu tô vivendo, porque primeiro que é uma coisa gratificante, é algo motivacional para mim também poder compartilhar. E segundo, porque eu acho que as pessoas saem da faculdade, e volto, né, eu tava falando antes, as pessoas saem da faculdade sabendo do direito, mas não sabendo o que fazer com o direito, né? Como que eu vou conseguir encontrar clientes, e quando eu encontrar clientes, qual é o próximo passo, como eu vou gerir um escritório, o que eu tenho que fazer, gerir pessoas, que é algo super difícil. Então, as pessoas saem sem saber o que fazer. E aí, juntei essa vontade, comecei a compartilhar um pouquinho sobre isso. No ano passado, eu tenho uma grande amiga que é empresária e ela me convidou, quer participar de um evento comigo? Vamos fazer um evento sobre empreendedorismo no direito? E a gente fez um evento presencial, e aí aquilo ali também aqueceu um pouquinho mais essa minha vontade de compartilhar, que foi mais voltado para o empreendedorismo, e a partir disso, eu criei um projeto paralelo do escritório, que é voltado para empreendedorismo no direito, que são pessoas que não necessariamente recém se formaram, mas que já estão sentindo as dores de sair da faculdade ou de estar no mercado de trabalho e não saber o que fazer, né, com isso. Não saber como fazer, dar um salto, dar um pulo a mais. A gente tem, as pessoas, né, normalmente do direito, acham que vão sentar numa mesa e vai bater o cliente na porta, né? E vai dizer, olha, eu quero contratar o serviço. Mas hoje em dia não é assim. Como qualquer profissão hoje em dia, se eu tô em casa, eu tô com uma dor de dente e eu quero encontrar um dentista, eu dificilmente vou perguntar assim, tem alguém pra me indicar, vizinho? Eu vou lá no Google, né? E eu vou procurar dentista Porto Alegre, dentista Florianópolis, e vai me aparecer a melhor pessoa ali. Então, diante disso, eu senti essa necessidade de compartilhar como uma visão empreendedora, porque as pessoas ainda têm um julgamento, né? Por que uma advogada ou um advogado vai se expor? Mas não é se expor, é tu ser empreendedor e dentro da tua empresa, tu saber como trazer clientes. Porque nenhum negócio funciona sem ter clientes, né? Não existe, não existe profissão hoje, é um mercado de consumo. Exato, sem dúvida. E é exatamente esse ponto que tu trouxe. Ninguém vai bater na tua porta sem te conhecer. Minimamente uma busca na Google. E aí, acho que a gente vai além aqui no Media Market Podcast. A gente fala muito sobre isso. Em todos os mercados, tá? Em todos os segmentos. O consumidor, ele tá mais preparado do que nunca. Ele chega no varejo. Eu converso com muita gente de varejo aqui. E de outros segmentos também. Às vezes sabendo mais do que o executivo de conta sobre aquele produto. É o grau de consciência. Ele já pesquisou, exatamente. E antes a gente tinha no meu setor comercial, né, a gente fala muito sobre a dor do cliente, né? O meu cliente, ele chega com uma dor e normalmente ele sabe, mas quando ele não sabe, a gente tem que explicar pra ele e dizer qual é o limite, até onde essa dor pode ir, porque às vezes é uma coisinha simples, né? Estou com um problema, vou voltar pro direito bancário. Eu estou com uma dívida e não tô conseguindo pagar, mas é só isso. Mas a tua dor vai além, porque se tu acha que é só isso, talvez tu não consiga pagar e entra uma execução contra ti. Então a gente explora essa dor. Mas hoje o mercado, as pessoas sabem muitas vezes até onde vai ir. Porque se tu tá com uma situação difícil na tua vida,
dificilmente você não vai colocar ela na internet para descobrir qual é a consequência daquilo ali. Inclusive, as pessoas de mais idade e o meu público do bancário e do tributário acabam sendo pessoas acima de 50 até 60 anos. As pessoas vão em Facebook tentando descobrir o que está acontecendo, como é que funciona aquilo ali, até onde aquilo ali vai prejudicar ou não. O grau de consciência está muito elevado hoje em dia, né? Independente do formato de onde a pessoa busque, ela vai buscar alguma coisa, ela vai buscar a resolução para aquilo ali ou tirar uma dúvida sobre o que está vivendo. E o legal até para quem tá nos ouvindo e ir pegando essas dicas ao longo da nossa conversa é justamente esse ponto que tu traz de posicionamento de autoridade. Porque se é tu que tá mostrando para ele o caminho, quem que ele deve procurar numa hora como essa, quais são os próximos passos? Poxa, vem aqui no escritório, de repente a gente troca uma ideia, eu te apresento quais são os caminhos, até onde essa dor vai te levar. É óbvio que ele vai confiar em ti e na tua equipe, nos profissionais que vão estar próximos de ti, porque foi de ti que ele aprendeu, né? É muito natural esse caminho, imagino eu. Acontece bastante da galera te encontrar online e procurar o grupo? Acontece com frequência. E tu sabe que, assim, a gente nota essa questão da autoridade, né? O direito bancário é uma área muito específica dentro do direito. E as pessoas confundem muito, né? Confundem, um advogado de consumidor, um advogado que vai trabalhar com a parte de SPC Serasa. Outros tipos de demanda, né? A questão de voo que perdeu e aí quer entrar com uma ação... É uma coisa. O direito bancário é tão específico que a gente tem leis próprias de 1976, né? Que falam sobre o direito bancário. Então, a especificidade dessa área, ela também faz com que a pessoa confie, né? Que o cliente confie. Porque a gente também usa como exemplo, né? Tu tem uma dor no coração, tu quer um cardiologista, tu não quer um clínico geral. E é basicamente isso que a gente tenta levar para o nosso cliente. A gente trabalha com duas áreas muito específicas e muito técnicas, que é o direito bancário e o direito tributário. Eu não abro margem para outros tipos de atuação. Já pensei, já tentei abranger um pouco mais, mas eu já acho que o generalista é a pessoa que não tá pronta para se aprofundar em nada, né? A pessoa que ela pode tratar um pouquinho de cada coisa, mas no momento que chegar uma alta demanda, um caso complexo, ela não vai conseguir se aprofundar naquilo ali. E nós vemos muitos clientes nossos que chegam com um problema pretérito, que passaram por outros locais, outras orientações, deixaram acumular, né, situações de dívida, enfim, e no final acabaram tendo que recorrer quando já estavam com a corda no pescoço. É complicado, né? Até perdoa a minha falta de sabedoria nesse caso, mas vocês chegam a trabalhar também com empresas ou só consumidor final? Trabalho com pessoa física e jurídica no bancário, porque dentro do direito bancário, vamos supor que tu tem uma empresa e tu tem uma dívida com um banco. Pro direito bancário, o teu direito é igual do senhor João, que trabalha, né? Que é uma pessoa física. Exatamente. O que rege teu contrato é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O que rege busca e apreensão e execução são as mesmas leis. Então, o fato de ser pessoa física ou pessoa jurídica não interfere em nada pro teu direito. Então, no direito bancário, eu trabalho com pessoa física e pessoa jurídica. No direito tributário, majoritariamente, nós trabalhamos com pessoa jurídica. Um percentual muito pequeno de pessoa física, que são os casos de IPTU, que é dívida direta na pessoa física, IPVA, que também é dívida na pessoa física, ou em casos de quando a dívida saiu da pessoa jurídica, acabou tendo uma despersonalificação e foi para pessoa física. Aí, nesses casos, nós trabalhamos com pessoa física também. Interessante. Dúvidas pessoais aqui também retiradas. Media Market Podcast também é isso. Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa visão empreendedora, mas antes eu queria entender melhor de ti, da tua visão e do grupo. O que tu enxerga que vocês vão entregar no futuro, assim? Quais que são aquilo que tu puder revelar, obviamente. Porque a gente sabe que a concorrência também ouve o podcast depois, vai querer te acompanhar, entender o que são os próximos passos de vocês, assim, com relação ao grupo Vidal Trindade mesmo. O que tu enxerga de visão de futuro dentro do planejamento de vocês? Eu tenho muito claro pra mim que, da mesma maneira que nós atingimos já hoje 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina de forma física e mais 2 estados de forma virtual, nós vamos chegar em outros estados do Brasil. Meu projeto é que em 10 anos a gente consiga abraçar todos os estados do Brasil. Esse é um deles, né? É um caminho que nós seguimos e dentro disso nós estamos conseguindo seguir o nosso compromisso, que é de 2 a 3 estados iniciando a atuação por ano e a cada confirmação que aquele estado está pronto para nos receber, a sede física. Então, esse é o projeto que nós estamos para a expansão territorial. E paralelo com isso, meu grande estímulo, né, minha grande vontade é de conseguir unir com a parte educacional, que nós estávamos falando antes. Então, eu tenho muito essa vontade de unir o grupo e a gente deixou de ser um escritório exclusivamente para se tornar um grupo, para mim conseguir abraçar
os advogados, empresários que queiram também aprender sobre isso, né? Não só sobre o direito bancário ou só sobre o direito tributário, né? Tem gente que não gosta de números, fazer o quê? Mas também sobre essa visão de empreender e como fazer o seu negócio crescer, né? De uma maneira estratégica, de uma maneira fórmula de bolo, né? Que a gente consegue ver como começa e como termina. Porque é muito melhor a gente aprender no amor do que na dor. Nossa, então, com certeza. Minhas duas visões, assim, pro grupo, uma delas é a expansão territorial e a outra é conseguir unir toda a nossa expertise jurídica num fundo educacional. Eu acredito muito nisso que você comentou, doutora, e eu acho isso muito lindo, assim, que você já passou por todos esses percalços, você pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, não precisa todo mundo sofrer junto, já teve alguém que sofreu para nos ensinar e pode nos levar esse conhecimento. Eu, de fato, acredito nisso demais, assim. Como eu comentei ao longo do episódio, eu vejo que tu compartilha muitas dicas sobre empreendedorismo, produção de conteúdo, leva isso para tua audiência através principalmente do Instagram. Até quero te perguntar se tem algum outro canal que a galera pode te encontrar ou, por enquanto, tua produção tá concentrada lá. E, além disso, para quem tá nos ouvindo, qual que é a principal dica que tu traria, assim, nesse momento? O Instagram é meu principal canal de comunicação, tá? Porque dentro do Instagram eu uso a ferramenta do Close Friends de uma maneira profissional, né? Mais intuitiva. Então, Legal. como que eu uso isso? Todo mundo que é advogado, empreendedor de serviços jurídicos que queiram participar, eu peço para que me mande uma mensagem direct ali, que nós incluímos no Close Friends, que é onde eu compartilho o dia a dia, a rotina de gestão mesmo. E por que eu faço isso exclusivamente no Close Friends? Pela visão, né? Eu quero que atinja pessoas que queiram atingir esse tipo de resultado. Tem muitos advogados que trabalham com escritórios, que querem a área pública, que não é esse público que o meu direcionamento do meu Close Friends. É para quem tá querendo realmente empreender. Então, ali é onde é o meu principal canal de comunicação e onde eu comunico as outras... o que mais a gente pode chegar. Então, por exemplo, eu tenho um curso na Hotmart hoje que é gestão comercial para advogados e para escritórios de advocacia. Legal, vou colocar na descrição aqui também. Tem o link lá no Instagram. 2 vezes por ano eu abro mentoria para advogados. Então, a gente abriu a primeira turma do primeiro semestre do ano. A gente tá com a segunda turma agora do segundo semestre, que é uma mentoria mais qualificada, voltado para advogados que já estão prontos, com um grau de consciência pronta para começar a desenvolver o lado empreendedor. São 2 turmas por ano. E todas as dicas e, enfim, conteúdos ali que nós trazemos de maneira gratuita, enfim, sem nenhum cunho comercial dentro do próprio feed. Achei interessante essa tua forma de segmentar o público geral da tua página com aquele público que tá interessado num material específico, né? Na verdade, eu vou te dizer como surgiu isso, né? Como eu falei no início, eu tenho 42 funcionários e a maioria me segue no Instagram. Então, o que eu comecei a enxergar? Eu tô colocando muitas dicas de gestão, muitas dicas sobre uma coisa que é fundamental quando a gente começa a crescer, que é gestão de pessoas, e tá atingindo muito mais internamente meu escritório, pessoas que não estão se identificando e estão ouvindo coisas do dia a dia deles mesmo, do que propriamente dito quem eu quero que atinja, né? Então, quando eu consegui canalizar pro Close Friends, eu consegui que a gente tem hoje em torno de 500 pessoas no Close Friends. E eu consigo ter uma visualização de mais de 400, né? De interação por dia, uma visualização. E interação mais de 20%. Então, eu consegui chegar naquele público específico que eu queria, sem confundir com a questão interna de gestão. Porque antes de qualquer coisa, eu sou advogada, né? Sim. Então, eu também tenho esse comprometimento. E a própria priorização da plataforma também, né? A gente sabe que o algoritmo entrega melhor quando você tá no Melhores Amigos. E aí, quero aproveitar a tua expertise pra te pedir uma dica. Eu sei que nesse momento vai ser uma coisa muito ampla, mas eu tenho certeza que você consegue elaborar aí algo que vai ser relevante pra nossa audiência. Uma dica para quem está começando. Eu acho que para quem tá começando, quer dizer, imagino eu não sou empreendedora, mas imagino eu que quem tá no início é um período mais delicado, né, de muitas incertezas, bem como tu comentou no início, muita gente às vezes dando opinião que não vai agregar tanto, que tá às vezes muito mais minando aquele sonho do que te colocando para cima. Então vamos pela contramão, vamos tentar trazer algo que vá motivar e estimular essa pessoa a continuar. Eu acho que para esse tipo de pessoa que recém tá iniciando, a principal dica que eu posso dar é faça.
faça, independente das circunstâncias, sem procrastinação, sem desculpas. Começa sem ter medo, sem pensar em julgamento, porque a gente vê isso muito, principalmente dentro do direito. Então comece, vá devagarinho, inicie seu escritório, comece da maneira que tem, com as ferramentas que tem, se exponha, vá para a rede social, fala o que você faz. As pessoas precisam saber, o fulaninho faz o quê? Ah, é advogado. Advogado de quê? Eu quero saber quando eu for indicar, eu quero saber o que aquela pessoa faz quando eu precisar de um problema. Não tenha vergonha de falar o que faz. E invista para ser visto, né? A gente, muitas vezes, acaba ficando com essa resistência, né? Ah, eu vou investir e tal. Começa com o que tem, invista um pouquinho. Tenta começar a coloca o teu nome em outros lugares, né? Tente ser visto, porque isso vai fazer diferença. Nossa, sem dúvida. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É o ditado mais antigo e mais real que se aplica até hoje em todos os aspectos da nossa vida. Quero entender contigo, doutora, quais que foram pra ti, assim, na tua visão pessoal, os maiores desafios ao longo dessa jornada? Eu acho que eu tive 2, mas o primeiro, pra mim, sem dúvidas, foi conseguir superar a barreira da autoconfiança. Porque por muito tempo, né, eu acho que nos meus primeiros 3 anos de escritório, mesmo depois que eu já tinha validado o meu formato de gestão, já tinha equipe, já tinha conseguido conquistar o meu espaço, digamos assim, eu ainda me sentia subestimada. E isso acaba, de uma maneira ou de outra, né, impactando. Né? No momento que a gente tá no auge, tu tá muito feliz, e aí tu chega pra uma reunião, e aí tem uma outra pessoa do outro lado que te olha de uma maneira que diz assim, não vai conseguir, aquilo ali acaba dando uma certa desmotivada. Então, pra mim, eu acho que essa foi uma das principais barreiras que eu precisei, e foi uma libertação quando eu consegui. Eu me lembro que, quando eu tava fechando os 3 anos, mais ou menos, eu tava fazendo uma entrevista para contratar um advogado para carteira, e eu me lembro que no meio da entrevista ele perguntou assim pra mim, mas quem é o dono de verdade do escritório? Eu falei, não, eu sou a dona, eu sou a sócia. Não, mas quem é que tá pagando? Tua família é do direito, são advogados? Eu falei, não, minha família é servidora pública, não é do direito, não tem nada a ver. Ai, que educada, né? Você acabou é muito a entrevista, educada, doutora. Mas aí, acabou a entrevista ali, eu engoli aquilo ali, né, sentia aquele tipo de... E foram 2 situações, assim, pra me marcaram muito. Uma foi essa e uma outra, eu tava com um cliente, e era um cliente que tinha recebido um grande valor de devolução, que no bancário, às vezes, a gente tem devolução de valores. E aí, ele falou assim, chegou lá, tava assinando o recibo, enfim, e ele falou assim, doutora, eu fiquei tão feliz que indiquei pro meu vizinho. E aí, eu falei assim, agora eu vou parafrasear o que ele me falou. Falei pro meu vizinho, olha, advogado é muito bom. Falei pra ele, é boa aquela cachorra. E eu parei assim, fiquei parado olhando, não sabia se elogio. Sou hater, eu tô confusa. E eu fiquei assim, séria, durinha, não conseguia falar mais. Acabou. Eu falei, obrigada pela indicação. E não conseguia falar, porque eu não sabia. Eu sei que na visão dele foi um elogio aquilo ali, mas sabe aquela coisa? Será que foi mesmo? E me senti super mal. E aquilo ali mudou também minha forma de atender o cliente. Olha, eu já não atendo mais cliente sozinha, né? Quando é assim. E aí, aquilo ali, esse tipo de coisinha vai invalidando, né? E isso foi muito difícil. Quando eu consegui passar por essa barreira e consegui entender que, independente de qualquer pessoa, eu sabia que eu posso, né? Eu podia e eu posso conquistar muitas coisas pelo meu potencial. Eu digo que foi um salto, assim, pra mim, porque nada disso atinge mais. Não fico tentando provar o meu lugar ou provar que eu posso, porque eu já conquistei isso pra mim, internamente. De fato, eu perguntei o principal desafio, eu ia perguntar a principal realização, mas acho que uma coisa já levou a outra, né? Eu já fui respondida. Me parece que a tua maior realização nesse momento é, de fato, ter chegado nesse ponto onde tu estás validada pela tua competência, pelo teu sucesso, pelas tuas realizações, né? Eu até complemento, assim, que eu acho que a maior realização que eu tive, eu tinha 2 sonhos, né? Um era ser advogada, e eu não tenho advogados na família, e eu conquistei esse daí com 21 anos, quando me formei, e o segundo era ter a minha família. E aí eu conquistei isso, e eu tinha muito medo, por eu trabalhar muito, eu trabalhava muito, de eu não conseguir ter uma família, né? Eu não consegui ser mãe. E aí, quando meu filho nasceu e eu vi que eu conseguia conciliar as 2 coisas, tanto a maternidade, a minha família, quanto ter um escritório com grandes resultados e continuar gerando cada vez maior número de clientes e êxito para minhas empresas, enfim, eu vi que eu conseguia juntar os 2 mundos. E aquilo ali, isso para mim foi a maior realização que eu tive. Que bacana.
Coisa linda. Pra gente encerrar, quem tá nos ouvindo agora e quer dar continuidade nesse nosso papo, quer entender mais sobre essas áreas de atuação que você tá hoje, ou até mesmo sobre empreendedorismo, o que essa pessoa poderia consumir? E aí fica muito aberto, assim, às vezes fica aberto até demais, a galera quer me matar, os convidados que eu recebo aqui. Porque pode ser um evento presencial, pode ser um livro, pode ser um podcast, enfim, pode ser uma série. Aquilo que tu enxerga que vai agregar e vai dar continuidade a esse nosso papo pra quem tá nos ouvindo. Eu acho que, assim, se for da área do direito, eu aconselho a virar uma chavezinha e enxergar a sua vida como o seu escritório como um setor comercial. E aí eu indico, né, o nosso curso Gestão Comercial para Advogados, que tá lá no Hotmart, e o link tá lá no meu Instagram. Para especificamente essa área. Agora, para entender um pouco mais, para poder acompanhar e quando tiver novidades, poder também consumir essas novidades, eu recomendo que me siga no Instagram. Boa, eu vou colocar todos esses links aqui na descrição para facilitar, daí o pessoal já entra direto aqui, não precisa ficar catando online não, vou facilitar a vida para quem tá nos ouvindo. Muito obrigada, doutora, por ter vindo aqui no Media Market Podcast, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo vai sair transformado depois desse nosso episódio, se souber captar todas essas dicas que você foi transmitindo aqui ao longo da nossa conversa, eu não tenho dúvidas de que vai ser um episódio que gera muito valor para quem tá nos ouvindo. Eu que te agradeço a conversa, a oportunidade. Foi um prazer conversar contigo, te contar um pouquinho da nossa trajetória e poder, enfim, tentar agregar a vida de tantas pessoas que eu sei que acompanham aqui o podcast. Volte sempre, vou esperar você daqui a 10 anos pra gente ver o mapa do Brasil completo do Grupo Vidal Trindade. Conte conosco pra isso. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Imagina. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acessar todos os nossos episódios em media.market/podcast. Deixa um comentário aqui contando pra gente o que você achou do episódio. Se tem alguma dúvida, depois a gente transmite pra doutora Eduarda. Tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.